Hoje, no nosso quadro de Direito, temos um assunto muito atual. E quem conversa com a gente sobre empregadas domésticas, a nova lei, é o Dr. Ricardo Schubert. Eu não sei nada disso e eu imagino que todo mundo tenha tantas dúvidas, Ricardo, mas tantas dúvidas, que é um prazer te ter aqui de novo. Tudo bom? Tudo bom, Fabíola? Tudo bem? Jóia? Tudo bem? Prazer enorme estar aqui novamente. Pois é, me conta, qual é a maior dúvida? Pois é, agora a partir de abril começou a nova lei que, na verdade, é uma alteração constitucional que estabeleceu alguns direitos a mais para o empregado doméstico. E a gente tem, às vezes, está faltando direcionar o que é o conceito, quem são os empregados domésticos. As horas foram alteradas, o empregado doméstico vai começar a ter direito adicional noturno, o empregado doméstico vai começar a ter direito às horas extras, o empregado doméstico vai ter direito ao fundo de garantia por tempo de serviço e outros direitos a mais ainda que vão ser regulamentados também. É porque tem gente que ainda não se preocupou com isso, né? O que eu acho que não deveria nem ser novidade isso, né? Eu acho que já as pessoas que trabalham precisam ter esse registro, né? Isso para mim parece um tanto quanto óbvio, mas as coisas não são bem assim, né? Isso porque o empregado doméstico é toda aquela pessoa que trabalha num ambiente domiciliar, numa residência. E trabalha para pessoa física ou família, né? Certo. Então ela pode ser uma empregada doméstica, que todo mundo está acostumado que todo mundo faz referência, que é a pessoa que limpa a sua casa. Mas aí nós temos a questão das babás, né? Nós temos a questão de enfermeiras que cuidam de idosos também, a título domiciliar. Nós temos os motoristas também, que alguns possuem motoristas particulares. Nós temos secretárias, às vezes a pessoa possui uma secretária particular também. É verdade. Então são vários empregados que trabalham numa residência e que esses empregados estão todos sendo atingidos por esses direitos que foram estabelecidos. Entra tudo nesse bolo? Entra tudo nesse bolo. Olha só, tá aí uma coisa que eu também não sabia. Por exemplo, nós estabelecemos adicional noturno para o empregado doméstico. E as babás? Como ficarão as babás? Que geralmente dorme na residência, passa o dia com a criança, trabalha bem mais do que 8 horas diárias. Eu pergunto, como ficam as babás? Pois é, o governo vai ter que regulamentar essa situação para saber como ficará essa situação. Então essa ainda não tem uma definição. A única coisa que está definido e que todos nós temos que observar a partir já do dia 3 de abril é que todo trabalhador doméstico trabalha somente 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Isso é certo. Então isso tem que ser obedecido. Certo. Hoje você não pode, um empregado doméstico, trabalhar mais que 8 horas diárias ou 44 semanais, que ele vai ter direito às horas extras. Depois que foi promulgada a Constituição, a partir do dia 2 de abril, o governo federal começou a trabalhar nesse assunto, para regulamentar todas essas matérias. E aí foi onde que o governo viu que o problema não era tão fácil quando se pensava. É verdade. Que aí começou a se discutir e o governo federal deu um prazo então de 60 dias que ele vai apresentar a regulamentação dessas matérias. Falar como o trabalhador vai prestar o serviço, a hora que ele vai descansar, como vai ser a anotação desse serviço, se o empregador doméstico vai precisar ter um livro de anotação, como se vai se fazer isso, como ele vai recolher o FGTS. Então tudo isso o governo federal ainda vai regulamentar. Entendi, porque até também tem uma situação, né? Vamos supor, a babá, né? Ou até o motorista. Eles estão ali justamente porque os donos da casa, vamos dizer assim, os empregadores não têm essa disponibilidade, até porque trabalham. Você acha que pode prejudicar essa relação? O governo federal disse que nós temos cerca de 7 milhões de pessoas que trabalham a título de empregado doméstico. Nossa, é bastante gente. Eles fizeram um estudo que de cerca desses 7 milhões, parece que 70% não possuem registro de carteira assinada e que o maior problema é carteira assinada. Então, eles estão esperando que com a nova lei, essa informalidade venha a terminar, que as pessoas seria muito bom, que as pessoas venham ter a carteira de trabalho assinada, o contrato de trabalho reconhecido. E eu acredito que quando você pega um empregado para trabalhar na sua casa, essa pessoa já possui uma confiança maior. É isso que eles vão ter que entender na lei, é que essa relação entre
o empregador doméstico e o empregado doméstico é diferente de uma relação entre um trabalhador normal e a empresa. Exatamente. Porque lá lá é uma relação totalmente de prestação de serviço. Já na empregado doméstico é uma questão de confiança, né? É, também, né? Você tem, às vezes, muitas famílias possuem os empregados como membro da família, né? Claro, sim. E ali a empregada come na sua casa, trabalha, mora, cuida dos filhos, a família ajuda a cuidar dos filhos da empregada também. É verdade. E hoje, com essa situação, vai mudar um pouco essa situação. Isso aí vai ter uma mudança nessa relação. O que é fato, então, perante tudo isso? Perante tudo isso, você tem que observar hoje. Hoje é que o empregado tem que trabalhar 8 horas por dia. Ok. Ou 44 horas semanais. Uhum. Isso é fato. Isso hoje tem que ser observado. Certo. As outras matérias que foram aprovadas vão precisar ser regulamentadas. E aí e fazer o registro quem não tiver. E fazer o registro, obviamente, que isso era um direito do empregado já anterior, já existia isso, a obrigatoriedade. E o empregador doméstico hoje tem que fazer essa anotação, como já era determinado pela lei anterior. Isso é um tema muito importante, né? Porque direitos e deveres dos dois lados, né? Tanto do empregador doméstico como da empregada doméstica. O que importa e o que eu acho que vale ressaltar é o respeito ao ser humano. Né? Isso. Tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que o bom senso e o respeito, o carinho que se tem, como você mesmo disse, que foi importantíssimo, a gente não pode mudar toda a cultura de um povo, né? O Brasil está habituado a esse tipo de relacionamento, né? Isso mesmo, Fabíola. E se nós temos de um lado um empregado doméstico, nós temos do lado o empregador doméstico também, que ele não é uma empresa. Uhum. Às vezes ele é uma pessoa que trabalha, é um funcionário de banco, é um funcionário público, é uma cabeleireira, é um jornalista, Isso é um advogado, é um médico. Não é uma empresa. Uhum. Então, o empregador doméstico também não pode ser visto como uma empresa. Exatamente. Então, aí que nós vamos ter que o governo vai ter que ser coerente o suficiente para determinar e tratar o empregador doméstico como uma pessoa física e não como uma empresa. E da mesma forma que, lógico, sem tirar os direitos do empregado. Claro. Mas assegurar que tem uma relação de confiança, saber como realmente as coisas acontecem dentro de uma casa. Muitíssimo obrigado pela entrevista, né? É sempre um prazer receber, né, o Dr. Ricardo Schubert no nosso estúdio, sempre conversando e trazendo temas importantes para a nossa comunidade e muito esclarecedor. Muito obrigada. Obrigado, Fabíola. Estou à disposição a qualquer hora. Obrigadão. Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer assunto desses, eu tenho certeza que o Dr. Ricardo e também a doutora Séfora Schubert vão ter o maior prazer em responder. Mas nós traremos eles mais uma vez. Deixo aqui um abraço para a doutora Séfora também, que está sempre à nossa disposição, e é um grande prazer poder trazer esses esclarecimentos para a nossa comunidade.